dos delatores da Operação Lava Jato, o ex-deputado estadual Tony Garcia, disse numa entrevista para a CNN que o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador pelo Paraná, no União Brasil, fez uma armação. Segundo Tony Garcia, ele teria sido usado pela Lava Jato para obter informações e assim perseguir o Partido dos Trabalhadores. Ele diz também que o Moro interferiu para afastar o juiz Eduardo Apio da operação. Já o senador Sérgio Moro diz que o relato do ex-deputado é mentiroso, fora da realidade, e que ele não tem provas para levantar essa acusação. Magno, agora eu quero entender com você. Primeiramente, bem-vindo ao almoço do My News. É uma honra ter você aqui com a gente novamente. E agora... Obrigado, pessoal. Obrigada. E agora eu queria entender com você, será que a Lava Jato está sendo desmoralizada? Ele estaria querendo tirar uma casquinha de toda essa situação? Olha, Cat, tudo bem? Boa tarde pessoal que está nos acompanhando. Agora a gente vai ver aparecer muitas pessoas como esse ex-deputado que desejam tirar uma casquinha, colocar uma nova versão. E isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? Quando você vê o chamado chutar o bêbado no chão, chutar cachorro morto, né? Você tem uma operação que hoje se sabe que tinha problemas e você vê pessoas tentando chegar ali para aparecer, para pegar uma casquinha do morto, para ter algum benefício pessoal. Parece que a gente está revendo a história, só que a história do lado contrário. Quando a Lava Jato estava no auge, a gente via aparecer de todos os lados pessoas querendo colaborar com a operação, pessoas que por acaso tinham uma informação, pessoas que poderiam fazer uma ligação dos fatos narrados pela Lava Jato com outras situações anteriores. Todo mundo queria dar uma contribuição. E a minha impressão é que nesse momento a gente esteja vivendo uma situação inversa. Todo mundo que tem alguma possibilidade de ir lá e tirar uma casquinha desse naufrágio da Lava Jato, desse momento em que personagens relevantes da Lava Jato e fundamentais para a operação enfrentam situações complicadas, todo mundo quer aparecer e tirar um pouquinho de proveito da história. Então, a gente tem um ex-deputado que, durante sua carreira política, esteve longe de ser uma pessoa que atuava na política pela esquerda e aparece fazendo acusações de que tentaram utilizá-lo contra o PT, que ele era um infiltrado na operação, que recebia ordens diretas de Sérgio Moro. A gente vai precisar esperar um pouquinho para ver se isso vai a algum lugar, se isso tem algum fundamento. Hoje a gente já vê um pouco de guerra de versões. O Beto Richa, que era ex-governador do Paraná e hoje é deputado federal pelo PSDB, emitiu uma nota se defendendo, dizendo que não passa de histórias, mas que está interessado em que todas as versões sejam apuradas, que deseja levar isso a limpo. Agora, o que a gente sabe é que temos uma história de um empresário que era um insider político no Paraná, que teve um mandato como deputado estadual, mas que participou de diversas eleições, que reconhecidamente tinha uma amizade com o ex-governador Beto Richa, que foi condenado em um processo na primeira década desse século pelo juiz Sérgio Moro. Então o juiz Sérgio Moro o condenou em um processo, mas que é uma história ainda muito pouco explicada. Talvez nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente venha a saber mais dessa história, venha a saber o quanto de verdade tem nessa história e o quanto tem só de alguém vendo uma oportunidade de se recolocar no debate público, de se recolocar na mídia no momento de fragilidade do legado da Operação Lava Jato. Pois é, uma coisa certa é que essa entrevista repercutiu muito no mundo político. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, foi para as redes sociais comentar essa entrevista do CNN. Eu vou pedir para a Paty colocar o tweet dela aqui e eu vou ler para vocês. Ela fala assim: o ex-delator da Lava Jato revelou que foi obrigado por Sérgio Moro a dar entrevista para a revista Veja, inclusive com o roteiro do que deveria fazer para incriminar o PT. É gravíssimo. Pior, até aqui, nenhum pio do senador contra as denúncias de Tony Garcia.
de Tony Garcia. Que moral o ex-juiz tem para se manter na vida pública depois dessas graves acusações? Aí ela questiona, né? Aí ela fala, aguardamos explicações, senador, se é que elas existem. Magno, o Moro também pode estar pensando, né? Que moral é essa que o delator tem para falar tudo isso? Como é que a gente sai desse impasse? Eu queria entender com você. E você explicasse também para a gente quem é o Tony Garcia, né? Porque muita gente não conhece, pode ser uma figura que não tenha tanta visibilidade assim, né? É uma figura que não é exatamente central na política paranaense, na política brasileira, mas que tem uma história. É alguém que disputou algumas eleições, disputou eleições para o Senado, disputou eleições para a Prefeitura de Curitiba. O único mandato que teve foi realmente deputado estadual e já tem alguns anos, mas é o participante da cena política do Estado e que talvez tenha essas ligações destacadas por ter sido condenado anteriormente por Sérgio Moro, e aí, né, é uma ligação inicial com o então juiz Sérgio Moro, e tinha, segundo o próprio, tinha uma amizade com Beto Richa, que acabou sendo rompida por questões éticas, ele disse. Utiliza essa explicação para o rompimento de sua amizade com Beto Richa. Agora, a gente precisa aguardar. É claro que os políticos estão sempre sedentos por tomar isso, incluir isso em seus discursos, mas a gente precisa de um pouco de cautela. Me parece a inversão do que vínhamos há alguns anos, né? Em que a direita utilizava do discurso dos delatores para fazer pressão política sobre os políticos de esquerda, e agora nós vemos políticos de esquerda usando falas de delatores para fazer pressão sobre políticos de direita. Então, quem acompanha a política brasileira não está exatamente surpreso com a utilização dessa ferramenta retórica, mas está surpreso, ou talvez devesse estar surpreso, porque a gente está revendo a história acontecendo diante dos nossos olhos, mas com as posições trocadas. A gente via à época políticos de esquerda dizendo: nós não podemos confiar em delatores. Quem pode confiar em delatores? E hoje nós provavelmente veremos ao longo dessa semana políticos de direita dizendo que não se deve confiar em delatores que não apresentaram provas do que falam. O importante é que a gente siga ao contrário do que afirma a deputada Jandira Fegali, aguardando o desdobramento das coisas. Numa sociedade democrática, a existência de acusações não devem ou não deveriam ser suficientes para que uma pessoa deixasse a vida pública, seja um político de direita, seja um político de esquerda. A gente tem que valorizar e estimular a apuração de denúncias, e não a simples existência de denúncias. A gente viu, inclusive, no âmbito da Lava Jato, dezenas de denúncias que não se confirmaram. Então, é importante a gente ter um pouco de cautela, que a gente aguarde o desenrolar das investigações. Eu acho que denúncias sempre oferecem caminhos para as investigações, são parte, inclusive foram parte importante durante o processo Lava Jato, mas a gente precisa ter cautela, a gente não deve ansiar por apurações apressadas, mas sim por apurações bem feitas que possam eventualmente passar sem danos pelo escrutínio da justiça.